Oi, gente. A mídia corporativa brasileira, as oligarquias e a classe dominante já escolheram o plano deles para o Brasil. E, como sempre, é copiar os Estados Unidos, não é? E tentar implantar no Brasil o plano T. Se lá nos Estados Unidos eles têm o T de Trump, eles querem aqui o T de Tarcísio. Mas, na verdade, em ambos os casos, o que temos é o T de tragédia. Tragédia para a classe trabalhadora, tragédia para os mais pobres e vai ser realmente muito comemorada pelos ricos, né? Esses vão ter um trapézio, eles vão subir de riqueza e vão ficar cada vez mais ricos. Aliás, as crises, elas favorecem os mais ricos porque eles têm dinheiro para investir e para comprar propriedades quando elas ficam mais baratas. É o caso, por exemplo, das crises imobiliárias. Quando tem uma crise imobiliária muito grande, né, os ricos vão lá e concentram mais a maior parte do capital, né, expandem o domínio deles sobre isso. Bem, só para vocês lembrarem, né, a Veja lançou o Tarcísio à presidência e nomeou o projeto como Plano T. Né? O plano T. Só que o plano T tem algumas características, né? Quando ele foi questionado sobre a violência policial, ele primeiro disse, não tô nem aí. Depois ele tentou amenizar, dizendo que uma polícia violenta não está à altura da farda, sabendo do impacto do nem aí dele. Mas o nem aí dele, o inicial, mostra como seria uma polícia em um regime autocrático. Aí temos um paralelo importante com Trump. As deportações em massa lá nos Estados Unidos estão... A polícia de imigração, a agência de imigração, do ICE, estão prendendo pessoas sem o devido processo legal e mantendo as pessoas presas. Ou seja, realizando vários atos inconstitucionais, não respeitando os direitos das pessoas. Qual é o paralelo? A polícia de Tarcísio, né? A polícia lá de São Paulo, também está agindo sem respeitar o devido processo legal. Isso não é um acidente, isso não é uma coincidência. Esse tipo de postura tem a ver com a postura de lideranças autocráticas que deixam a polícia agir assim, porque o papel da polícia é reprimir grupos populacionais que eles querem utilizar como bodes expiatórios. Eles querem, isso é muito importante entender, responsabilizar, no caso do Trump, os imigrantes, no caso do Tarcísio, os mais pobres, pelos problemas da sociedade. Eles não querem que as pessoas olhem para o fato de que nós temos cada vez mais uma sociedade e um sistema econômico que concentra riqueza nos mais ricos. Eles não querem falar, por exemplo, que os mais beneficiados por isenções fiscais são as grandes corporações empresariais. No Brasil, as isenções fiscais ultrapassam 100 bilhões de reais. Muito mais do que isso, viu? As isenções fiscais, inclusive a gente nem sabe exatamente o tamanho das isenções fiscais, exatamente porque, em geral, isso não é divulgado e não há uma auditoria específica para compreender elas. E nem se discute no Congresso superar as isenções fiscais. Aliás, o Brasil que está discutindo aí como responder ao tarifaço do Trump, eu tenho uma solução, que vale a pena compartilhar esse vídeo se você quer que chegue alguém lá do PT para ver se o pessoal acorda de como responder. Acabar com as isenções fiscais de empresas estadunidenses no Brasil. Não tem mais isenção fiscal. É uma forma de responder. Existem outras formas. Uma das formas que eu mais gostei foi quando a Europa resolveu taxar as exportações de estados majoritariamente republicanos, que são baseados em monocultura. O Brasil poderia seguir a mesma coisa que fez a União Europeia. Mas vamos seguir. O governo de São Paulo autorizou edital para privatizar a gestão de 143 escolas e uma empresa que gere cemitérios venceu o leilão de escolas em São Paulo para enterrar de vez, né? Para enterrar de vez a educação pública, né? Isso foi divulgado inclusive pela Andes, o Sindicato, né, Nacional do Andes. Olha, a privatização das escolas e colocar nas escolas conteúdo do Brasil do Brasil Paralelo, né? Dá até um nojo falar desse pessoal do Brasil Paralelo. Tem uma reação física.
Isso daí é um projeto de doutrinação nas escolas. Sabe a direita que fica falando contra a suposta doutrinação de esquerda? Isso, eles acusam a esquerda porque é o que eles querem fazer. Eles querem escolas que façam doutrinação de extrema direita. E, para eles, o ensino da história e das humanidades, contando a realidade, por exemplo, uma realidade que a ditadura militar prendeu pessoas, torturou pessoas, que é o real, para eles isso é doutrinação ideológica, tá falando mal da ditadura. E eles querem que não seja chamada de ditadura, que seja só chamada de regime militar. Civil-militar, já ouvi de políticos da direita querendo chamar de regime civil-militar. E chamar o golpe de 1964 de revolução. Isso está, inclusive, nos livros dos militares. Ora, isso daqui tem a ver com capturar a educação para fazer um trabalho de doutrinação ideológica. E é muito mais fácil que esse trabalho de doutrinação seja feito por organizações privadas. E eles querem combinar isso com livros de extrema-direita não amparados em evidências dominando as escolas. Lá vem. Aqui, ó. Em 2004, Tarcísio colocou São Paulo à venda. Privatizações em massa. Qual é o paralelo com o Donald Trump? Donald Trump e o tal do Doge, do Elon Musk, eles estão privatizando, estão demitindo funcionários públicos a rodo, né? E destruindo agências reguladoras. O projeto anarcocapitalista, o projeto de deixar as grandes corporações empresariais mandarem e desmandarem na sociedade sem nenhum tipo de fiscalização, é um projeto do extremismo da direita, de uma extrema direita que vê como... Isso tem um precedente histórico, gente. É importante dizer isso. Isso tem um precedente histórico. A Alemanha nazista privatizou instituições. Privatizações estavam naquele modelo da extrema-direita do passado, que está sendo reeditado com atualizações para ter o apoio das Big Techs, né? Das Big Techs. Aqui, ó. Trump... aqui, ó. Líderes europeus se preparam para agir contra Trump. Desordem econômica. Isso é do tarifaço. Não é só a Europa. A Ásia, Japão, Coreia e China estão unidos. A União Europeia está unida. Já tem reações no México e no Canadá contra o que o Trump está fazendo. Isso tem que ser uma reação mundial. O mundo precisa se unir em relação a isso. E se vocês acham que eu estou exagerando, que a extrema-direita está ignorando a Constituição, já se fala lá nos Estados Unidos, na extrema-direita, de um terceiro mandato. Eles têm a 22ª emenda, que foi criada na época do Roosevelt, porque o Roosevelt se reelegeu várias vezes e era um cara que estava trazendo direitos. Isso foi criado pela direita de lá. A extrema-direita de lá estava assustada, dizendo: epa, peraí, esse cara está com um projeto desenvolvimentista de garantir direitos sociais. Ao final da gestão do Roosevelt, ele estava inclusive caminhando para defender o estado de bem-estar social, que ele não defendia no início dos mandatos dele. É muito importante deixar isso claro. O Roosevelt foi se transformando ao longo da trajetória dele como presidente. E aí criaram a 22ª emenda para evitar que políticos ficassem muito no poder, né? Tivessem vários mandatos, como o Roosevelt teve. E o Trump já está dizendo que vai ignorar. E trumpistas e tal já estão dizendo que vão ignorar. E esse não é o único dispositivo da Constituição que o Trump está dizendo que vai ignorar. Lembra alguma coisa de gente aqui no Brasil que queria acabar com o Supremo Tribunal Federal, que queria fechar Congresso, que queria realizar golpe? Pois é. Enfim, e o tarifaço, claro, vai elevar a inflação nos Estados Unidos, diz especialista, ou seja, tem um impacto econômico terrível, não só nos Estados Unidos, mas pode ter um impacto global de inflação. Porque vai elevar o preço das coisas nos Estados Unidos, mas se nas cadeias produtivas não houver uma substituição, isso tem um impacto global. Qual é a solução para o Brasil? Reforçar as relações com os BRICS, reforçar a relação com a União Europeia, buscar outros parceiros comerciais e deixar os Estados Unidos se afundar na sua própria crise. Mas isso envolve também compreender que fazer o T
como esse pessoal da mídia corporativa quer, como esse pessoal do grande capital e da classe dominante quer, isso, para a classe trabalhadora, é só o T de tragédia. É assim nos Estados Unidos, já está sendo assim nos Estados Unidos e será no Brasil, se o Brasil fizer o T. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. O link dos cursos está no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.